Contaminação da cerveja. Produção, chama a vinheta. Salve, salve, senhoras e senhores. Você está na Black House Beer. Eu sou Marcos Câmara e hoje a gente vai falar sobre contaminação na cerveja. Parece um assunto velho, ultrapassado, mas a galera aqui do canal tem posto perguntas e fazendo comentário de contaminações em suas cervejas e perguntando onde foi que eu errei. A última pergunta foi de um amigo nosso, vou até tentar achar ele aqui, um segundo. Muito bem, está aqui, ó, Alexandre Fecchio. Ele comenta: Marcão, minha primeira cerveja era para ser uma BR Ale, porém ficou com sabor de sour, né? A Catarina Sour. Onde errei? Tive que descartar. Pô, você errou, eu falei com ele, né? Que houve uma contaminação, provavelmente por lactobacilos, que tem que cuidar da sanitização. E aí, iguais a esse comentário, teve vários, mas muitos mesmo. Então resolvi fazer esse vídeo que a gente vai falar sobre contaminação na cerveja. Eu pus os tópicos aqui, aí ó. Isso aqui é só os tópicos pra gente não se perder no vídeo, que se a gente for falar de forma assim, sem ter os tópicos, a gente costuma deixar alguma coisa para trás. Ok? Então tá. Contaminação da cerveja. Por que acontece, galera? Acontece porque a sanitização foi mal feita. E a maioria das contaminações, ó, bactéria láctea, está em toda parte a bactéria láctea. Em toda parte. São responsáveis por 70 a 90% das contaminações. E tem que cuidar da sanitização para evitar, né? Que bactérias são essas? Essas bactérias lácteas. Lactobacilos consome açúcar e produz ácido lácteo e CO2. Sua cerveja vai ficar azeda, avinagrada, entendeu? Porque os lactobacilos venceram. Você não sanitizou e aí os lactobacilos se desenvolveram e contaminaram sua cerveja. Outra bactéria láctea que existe é o Petiococcus. Consome açúcar, produz ácido lácteo e produz também diacetil Petiococcus. É pior ainda, né? Então, esses lactobacilos estão em toda parte, gente. Eles estão em toda parte. Na torneira aqui, quando você pega, na sua própria mão, né? Nos seus cabelos. E eles estão em toda parte. Então é impossível evitar. Não. Você vai sanitizar. Qual que é o erro que acontece, gente? Você lava, sanitiza e guarda. Mas, antes de guardar, você tem que esperar secar. Você lavou seu balde fermentador. Põe ele de cabeça para baixo, deixa ele secar. Secou, você sanitiza, deixa escorrer o excesso de álcool e tampa. Entendeu? Depois que você tampou, aí você deixa guardado. No dia da sua abraçagem, você vai sanitizar novamente. Entendeu? Quando você guarda ele molhado, tampado, a bombona tampada e molhada, corre o risco de haver, conforme a região que você mora, haver mofo, né? Da bolor, porque ficou molhado. Então você deixa secar antes. E secar é secar mesmo, gente. Não é passar um pano que vai contaminar mais ainda. É secar, deixa de boca para baixo numa área que ventila, né? Que pegue sol. Deixe secar. Secou, você guarda. No dia de usar, você sanitiza novamente. Ok? É assim que você evita. Sanitizar não é lavar. Às vezes o cara não lava direito, lava a bombona de qualquer jeito, está mal lavado o balde, a bombona, e ele joga álcool e acha que serve. Não. Você tem que lavar. Lavou, depois que lavou, você vai sanitizar.
Entendeu? Sanitizar não é lavar e lavar não é sanitizar. Tem que fazer as duas coisas. Lavar e sanitizar. Guarda. No dia de usar, faça novamente o processo. Lave, escorre tudo, sanitiza. E aí você usa. E você não vai ter problema de contaminação. Um erro muito grande que acontece com os baldes e bombonas é na hora que você sanitiza, você não desmonta a torneira. Você lava, tá tudo limpinho, você olha assim, tá impecável. Mas você não desmontou a torneira e dentro da torneira está com craca de levedura, que pode desenvolver ali uma bactéria selvagem, né, uma levedura selvagem ou até um lactobacilo. Então você tem que desmontar a torneira, enfiar a escovinha, lavar as ranhuras da rosca, depois você monta tudo de novo. Dá trabalho, mas vai garantir que você não vai ter problema de contaminação. Um outro problema de contaminação é nos maltes. As pessoas nunca pensam nos maltes, mas o malte pode dar bolor. Igual eu compro muito malte, agora eu compro a saca. Se não cuidar, pode dar mofo, pode dar bolor. Como que dá bolor? Por exemplo, você deixa o malte numa área úmida. Eu deixo o meu dentro do pote, tem um vídeo aqui, ó, como armazenar seus maltes. Aí vocês vão ver como eu armazeno os meus. Tá aqui, ó. Tá aqui no card. Eu ponho o meu dentro de um balde gigante com tampa. Mas se você não faz isso e deixa ele direto no chão, a saca direto no chão, pode ser que tenha umidade. Essa umidade vai formar mofo, fungo, bolor. E esse bolor é contaminante, vai contaminar sua cerveja. Entendeu? Vai dar um gosto horrível. Você não vai aguentar tomar. Outra forma que contamina. Você pega seu pote, vamos supor, né? Você pega seu pote, um pote de uma caneca para enfiar dentro da saca de malte para tirar os maltes para pesar 5, 6 quilos, né? Você não vai pegar a saca e virar, você vai enfiar a mão ali com uma caneca, né? Por exemplo, tem uma caneca, tem uma caneca, você enfia a caneca, enche de malte, joga para pesar. Pega outra caneca, imagine que essa caneca esteja úmida, esteja molhada. Quando você enfiar na sua saca de malte, vai transferir umidade para dentro da saca de malte. E isso vai formar bolor. Depois que você tampar tudo e ficar ali no calor, vai formar bolor, vai formar fungo. Outra coisa, às vezes você lava as mãos, sanitiza com álcool 46, que agora eu só estou achando ele. Não espera secar. Suas mãos têm que estar secas. Não pode estar nem úmidas, mãos secas. Por quê? Quando você enfia a mão dentro da saca de malte, os maltes encostam em sua mão. E se sua mão estiver molhada, alguns grãos vai ficar molhado ali, vai formar bolor, vai dar ruim. Então, esse bolor nos maltes é horrível. Depois de um tempo que ele fica lá, que começa a formar, quando você abre a saca de malte, o cheiro está horrível. Você perdeu a saca de malte porque tinha bolor. E se não chegar nesse ponto de você perceber no cheiro, você vai sentir no gosto quando você moer os maltes e fazer sua cerveja. Então o malte também contamina a cerveja. É mais raro, mas acontece. Ok? Então vamos falar de outra coisa aqui, ó. Já falei do bolor, os vasilhames molhados, né, na saca de malte. Bactéria acética. Bactéria acética também, cara, é também uma bactéria diferente dos lactobacilos, né? Mas é fora essa bactéria acética. Ela deixa a cerveja bem avinagrada, mas bem avinagrada mesmo. Está no ar, mas é difícil contaminar com a bactéria acética. Por quê? A bactéria acética precisa de oxigênio. Ela precisa de oxigênio para se desenvolver. Na verdade, ela está na sua cerveja, né? Quando você joga ali no fermentador e joga sua levedura, a bactéria acética já está lá. Ela só não desenvolve. Por quê? Porque ela precisa de oxigênio. Ela precisa de oxigênio. E aí não tem oxigênio, né? Só tem CO2 que está sendo produzido pela levedura. Ah, mas e aquela hora que você aera seu mosto, e o mosto está aerado, já tem bactéria acética ali? Como é que ela não desenvolve? Ela não desenvolve porque quando você joga sua levedura, é levedura demais, né? É 200 milhões de células contra 1 milhão ali
da bactéria acética não vai vencer, entendeu? O que acontece que ela desenvolve é depois que a levedura já passou do meio da fermentação ali, aí você abre para jogar seu dry hop, para jogar sua gelatina. Pô, não contamina nessa hora? Não, porque é muito rápido, tem muito CO2 formado ali, o CO2 está jogando o oxigênio todo para fora. Ela precisa de oxigênio o tempo todo. Não igual a levedura precisa de oxigênio nas primeiras horas para se multiplicar. Essa bactéria acética, não, ela precisa de CO2 enquanto ela está trabalhando, sabe? Enquanto ela está trabalhando, está se multiplicando ali o tempo todo, ela precisa de oxigênio. Acontece essa contaminação por bactéria acética nas fermentações sem tampa, aberta, balde aberto. Fermentou com balde aberto, entrando oxigênio o tempo todo. Vai ter uma contaminação por bactéria acética. Às vezes elas até fazem isso de forma proposital, né? As leveduras, as belgas, que fermentação aberta, as pessoas fazem isso de forma proposital e tentam controlar ali. Eu não sei como é que eles fazem isso, como é que eles controlam. Mas é desse jeito, né? Fermentação com balde aberto. Ninguém faz isso. Então é muito raro acontecer essa fermentação. Ela consome álcool, né? A bactéria acética consome álcool e produz ácido acético. Fermentação com tampa aberta ou barril de madeira. No barril de madeira sempre vai dar isso, porque o barril de madeira é muito poroso, entra muito oxigênio durante a fermentação, né? Eu quero agradecer aqui nesse momento os Pix recebidos. Nós recebemos aí Pix. Eu vou falar o nome aqui, não vou falar o nome completo das pessoas, né? Porque nem pedi autorização. Mas não é o nome completo, né, cara? Então, José Pedro, Josimar Neves, Ricardo Augusto, cara, e fizeram um Pix, né? Não vou falar os valores, mas deu um valor aí total de R$125. Ajudou, sabe? Eu vou pegar esses R$125, vou somar mais 130 e vamos comprar maltes especiais para fazer umas cervejas especiais aí de inverno, entendeu? Então agora, essa semana, já fiz a lista para mandar lá pro Brew Shop, já fiz a conta, me surpreendi ontem com os Pix, olhei lá, tava os Pix lá. Muito obrigado aí, José Pedro, Josimar, Ricardo Augusto, cara, muito obrigado, tá? Ó, é assim mesmo, é de continha em continha, qualquer valor ajuda demais, porque a gente não tem grana, bicho. A gente faz é na raça. Qualquer valor que cai, cara, ó, a gente reverte em produto mesmo, tá? Muito obrigado. Então, gente, isso aí que eu falei sobre contaminação na cerveja. Tudo tem a ver com sanitização. Sanitizem o balde, sanitizem seus equipamentos. Lavem seus equipamentos assim que termina. Por exemplo, hoje eu estou sem cerveja. Vocês estão vendo que eu não estou tomando cerveja. Veio os amigos aí, Salatiel e o filho dele, né? O Barba Ruiva e o Salatiel vieram aí, né? O Jefinho, Barba Ruiva e o seu pai Salatiel. Salatiel é que doou para nós eu falei no outro vídeo, o glicose de milho, né? Maltose. A gente já fez a cerveja com maltose. Semana que vem ela tá no ar. E aí ele doou e veio aqui para conhecer a cervejaria. Nós tomamos a cerveja toda. Não tem problema, já tá outra ficando pronta. Mas o que eu quero dizer, assim que a cerveja acabou, o que é que você faz? Você pega seu post mix, abre, lava, enxágua, coloca iodo, coloca água, lava as linhas aqui, né, que você passa iodo pelas linhas com água e tal, depois você enxágua, joga álcool, pressuriza e guarda. Tá guardado aqui, limpo. Por quê? No dia de eu fazer cerveja, ele já está limpo e sanitizado. Se você deixar 2 dias, 3 dias ele sujo, sem cerveja, para limpar vai ser muito mais difícil. Você que faz prime, então, você encheu sua garrafa, tá tudo bonitinho, você tá com seus amigos tomando, acabou a garrafa, já lava na hora, vai no tanque, abre a torneira, enche de água, sabe, chacoalha, tira a água, enche novamente, deixa a garrafa limpa. Ela está limpa, sem um resquício de cerveja. Aí você guarda tampada,
né? Deixa escorrer a água e guarda. No dia de usar, você vai sanitizar com álcool, né? Vai sanitizar com álcool, deixar escorrer. E aí você vai usar sua garrafa e você nunca vai ter problema. Agora, se você acabou de usar a garrafa, deixa ali com um restinho de cerveja, meu amigo, no dia seguinte está tudo azedo. Está tudo contaminado. Você vai ter problemas para descontaminar. Vai ter problemas, vai ter que deixar de molho, vai ter que usar Vanish. Depois do Vanish vai ter que enxaguar, usar iodo, usar água, Biofor, seja lá o que for que você usa. Mas vai dar trabalho. Porque tem muita contaminação que acontece na garrafa. Foi tudo certo no processo, foi tudo certo na fermentação. Quando você colocou na garrafa, a garrafa estava contaminada. Você tampa. E aí, depois de 15 dias, você vai tomar sua cerveja e ela está contaminada, que a sua garrafa estava suja. Sabe? Porque essas bactérias não são vistas a olho nu. Você não enxerga. Você olha e você não vê. Ué. Será que está contaminado? Será? Será que tem lactobacilos aqui nessa caneca? Será que tem? Com certeza tem. Só que eu não vejo. Não dá pra ver. Tá vendo lactobacilos? Não dá pra ver. Parece limpa. Mas não está limpa. Se fosse um recipiente para fermentar cerveja, sanitizei? Ainda não. Ainda não sanitizou. Tem que esperar o tempo do álcool. O álcool precisa de 30, 40 segundos para sanitizar. Então você tem que esperar ali. Eu espero uns 2 minutos, aí viro, né? Retiro o excesso e continuo a pegada. Entendeu? Então, senhoras e senhores, este foi o vídeo de hoje. Contaminação da cerveja. Eu espero ter ajudado. Eu espero ter acrescentado. Vocês sabem que o nosso Pix está rolando aí. Ó. Durante o vídeo aparece e está aparecendo aí aquele papo de sempre. Quem puder e quiser, fortaleça a gente sempre. Entendeu? Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero ter acrescentado. Eu espero ter esclarecido. Se inscreva no canal, deixa o like, compartilhe o vídeo. Fui!